Venâncio Mondlane e Youssouf Momad, ela não era uma relação de guerra. Havia um respeito e uma consideração entre ambos. Como é que está agora a relação entre Venâncio Mondlane e Youssouf Momad depois do anúncio da candidatura à presidência da RENAM? Sim, olha, cá por mim, falando daquilo que me compete falar, não vejo razões para dizer que essa relação tenha azedado. Mas se tu me permitires só fazer um pequeno parênteses. Fica à vontade. Eu em relação ao presidente Youssouf Momad, contrariamente a que muita gente está aí a propalar, que é legítimo que as pessoas também façam especulação, eu tenho uma grande consideração pelo presidente Youssouf Momad. Por quê? Porque, por uma razão muito simples. Eu o conheço pessoalmente, quer dizer, já o conhecia na Assembleia da República, de forma um pouco distante. Eu o conheço, o primeiro contacto que nós tivemos e falamos foi justamente num momento simbólico extremamente importante, que foi na cerimónia fúnebre do presidente Afonso Dhlakama, na cidade da Beira, e com o corpo presente. E recordo-me, na altura, quando eu estava a prestar a última homenagem ao presidente Dhlakama, logo a seguir eu cruzei com o presidente Youssouf Momad à minha frente. E ele fez questão de vir ter comigo, abraçou-me e disse uma coisa, sussurrou alguma coisa no meu ouvido. O que ele disse? Ele disse uma coisa que está marcada para mim. E eu até já referi isso, mesmo numa reunião de quadros, eu já falei isso no partido. Ele disse uma coisa, disse que, olha, não te esqueças de cumprir o combinado que tu tiveste com teu amigo. Qual era o meu amigo? O meu amigo era justamente o malogrado presidente Afonso Dhlakama. E naquele momento simbólico da cerimônia fúnebre, eu recebi essas palavras sussurradas no meu ouvido pelo presidente Youssouf Momad. Portanto, a nossa relação começa de uma maneira simbólica, muito forte, e num momento, digamos assim, realmente muito notável. Daí em diante, quando o presidente Youssouf Momad torna-se o coordenador da Comissão Política, portanto, uma espécie de presidente interino do partido, todos os passos que vieram a seguir foi realmente de uma consideração muito grande que ele teve para comigo. Eu não posso, até como uma pessoa de fé, posso dizer que eu o tomei desde o momento em que o presidente Dhlakama faleceu, eu tomei o presidente Youssouf Momad como meu pai político. Eu o tratei assim. Esta é a consideração que eu sempre tive por ele. Grande respeito que eu tive por ele. E toda a minha... tudo o que veio a seguir mostra, de fato, também uma consideração que ele tinha para comigo. Primeiro, ele convidou-me para ser assessor particular dele, e vou referir aqui que havia assessores a nível provincial, assessores em jurisdições menores. Eu era assessor a nível nacional, para assuntos políticos e assuntos económicos. Portanto, só isso era uma grande consideração que ele tinha para comigo. A seguir, acumulei com a função de mandatário nacional. Portanto, é um cargo de altíssima responsabilidade no partido. E a seguir também, eu, em 2018, fui, digamos, pelo presidente e pelos membros do partido, depositaram confiança em mim. Eu tive uma votação unânime para ser cabeça de lista da RENAM para a cidade de Maputo em 2018. A verdade é que depois houveram situações de algumas gincanas jurídicas que eu acabei sendo afastado, que era justamente para evitar que eu concorresse. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com o presidente Youssouf Momad, uma relação de pai para filho, e é assim que eu me ouvia ele, olhava para ele e sempre o considerei. Nunca houve, em nenhum momento, portanto, mesmo quando começaram a surgir situações de tentarem colocar que eu tenha uma relação azeda com ele, a primeira pergunta que eu colocava, mesmo nos grupos do WhatsApp, eu dizia que indique-me uma única ocasião em que eu tenha proferido palavras ofensivas ao presidente Youssouf Momad, que eu tenha vilipendiado o nome dele, tenha-lhe faltado o respeito, ou vice-versa, ou que ele tenha feito isso comigo. Não existe nenhuma evidência. Portanto, nós nunca tivemos um único momento, tanto da minha parte para com ele, como dele para mim, que fosse uma situação de relações
azedas. Tivemos sempre uma relação muito cordial. Portanto, do ponto de vista pessoal, a nossa relação foi uma relação exemplar e continua exemplar até hoje.